Excelsior, 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 excelsior. My song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer, excelsior. Excelsior, excelsior, excelsior. Angels to beckon me, nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Excelsior, 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 excelsior. Meu nome é Djalmar Carvalho e represento a Primeira Igreja Batista de Ibiporã, em Norte do Paraná, aqui nessa cidade, como evangelista. Nelson Ferreira, nasceu dia 12 de março de 1936, Estado de São Paulo, Palmitar. Leonor Nantes Meneghetti, 69 anos. Nasci aqui em Ibiporã. Nasci em 3 de dezembro de 1947. José Manuel Cerqueira, tenho 63 anos. Nasci na cidade de Chalé, município de Lajinha, Minas Gerais. Pastor Oséias Mendes, com Z, Oséias Mendes, nascido em 8 de 2 de 1942, num lugar chamado Mar de Espanha, no estado de Minas Gerais. Cídio Guimarães Severino, sou natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Marcelo Bueno Siaca, Igreja Batista Central em Ibiporã. Nós vivemos uma geração que não valoriza a história. Então, esse projeto é um projeto muito bom, porque ele vai restaurar a história de um povo, né, que deixando sua pátria, né, vem aqui para o estado de São Paulo, na região de Quatá, e depois se deslocam para Ibiporã, enfrentar aqui as matas densas, né, e vem pela fé. E logo que conseguiram construir um templo ali na Água da Concórdia, começaram a cultuar a Deus, né, a louvar a Deus e também a interceder por essa região do norte do Paraná, esse município de Ibiporã. Já com a presença dos batistas desde 1936-37, tivemos aqui então o surgimento a partir desses irmãos bulgareses, a fundação da Primeira Igreja Batista de Ibiporã, que com isso, através da evangelização e de outras ações, foram surgindo outras igrejas, não só em Ibiporã, como no norte do Paraná. É interessante ressaltar nesse projeto que a Primeira Igreja Batista de Ibiporã, ela também foi a primeira igreja batista do norte do estado. Foi aí que nós conhecemos a história da origem, que os teólogos, pastor Frederico Vitos, eram os que contavam essa história, a origem dos batistas em Ibiporã e Londrina, remota-se a um casal de índios que moravam aqui.
E os índios, certa ocasião, o casal foi a pé até Rolândia, num povoado, visitar uma conhecida deles numa fazenda, onde eles moravam lá, devia ser colonos. E chegando lá na fazenda, a índia falou para o marido assim, falou, marido, aquele baú preto ali, eu sonhei com ele essa noite. E dentro dele tinha um livro de capa preta. Aí a mulher veio da cozinha para a sala, a índia perguntou, dentro daquele baú tem um livro capa preta? Ela falou assim, tem. E nós ganhamos de um pastor negro, aqui de Londrina, que foram descobrir que era o pastor Jonas Dias Martins. Foi um dos primeiros pastores da igreja presbiteriana independente ali da rua Mato Grosso. Aí esse casal de índio pediu o livro de presente, que a mulher disse que não podia ler, que o padre tinha recomendado para não ler, que não era bom, não estava preparado para ler, trouxe o livro. E ela, mesmo sem saber ler, aprendeu a ler na Bíblia, ela e o marido. Aí foram em Londrina para serem batizados, eles queriam ser batizados. Aí na hora do batismo, o pastor Jonas Dias Martins, preparando para batizar, e eles esperavam que fosse batizado no rio, mergulhado no batistério, na visão do casal, né? Aí o pastor escutou quando o índio falou para a índia, marido, nós vamos ser batizados naquela caneca com água ali? Aí o pastor falou, bom, chega, já estou ciente. Vocês têm que ser batizados lá em Assis. Aí fez uma carta de recomendação, mandou para o pastor Frederico Vittles, que era pastor na época da primeira igreja batista em Assis, e eles foram para lá para serem batizados. Então eu creio que a história da primeira igreja batista em Ibiporã, ela se funde com a história do município de Ibiporã. E a partir disso nós consideramos ela como uma igreja mãe, que nos inspirou, nos inspira e fortaleceu todo esse trabalho. Bom, nós viemos do estado do Rio para cá, meu pai já era de formação metodista e minha mãe batista. E fomos criados já dentro de comunidade batista, frequentando outras igrejas, Assembleia de Deus, nós frequentávamos no sítio, que nós não tínhamos comunidade ainda lá organizada. Depois organizamos e viemos fundar a Igreja Batista em Jataizinho, que foi fundada como congregação da primeira Igreja Batista de Ibiporã. Meus pais são mineiros, de Monte Sião, Ouro Fino. Só que naquela época chegou um boato lá em Minas que aqui no Paraná já estava dinheiro com conta. E como todo mundo gosta de dinheiro, né? Então meu pai veio e parou em Palmitar, trabalhando de colônia numa fazenda. E lá eu nasci. Não, eu nasci aqui em Ibiporã, até a rua acho que eu Olavo Bilac, mas o número eu não lembro. Deve ter a casinha lá ainda, né? Mas eu cresci, fui na rua Curitiba 228. Minha infância foi ali, adolescência e jovem também, depois que eu mudei. Ibiporã naquele tempo era muito, para você ter uma ideia, Sertanópolis, que era município de Ibiporã. Então, quando nós chegamos aqui não tinha prefeitura, não tinha prefeito, não tinha ninguém. Foi em 44. Né? Aí a gente ficou por aqui, estamos por aí até hoje, nós moramos na Vila Nova. Vila Nova descendo ali, quando vai para Serraia, aquela vila ali, ao direito ali, à esquerda é a Vila Nova. Bem, daí eu fiquei aqui, eu fui congregado mariano aqui, fui coroinha, no tempo do padre Liona. Aí depois a gente se formou, casei, aí eu fui para Bela Vista do Paraíso tomar conta com uma serria lá. E lá eu fiquei lá 8 anos. E lá eu me converti. Aí era outra igreja, tinha uma igreja pequena lá no fundo de madeira, mas foi desmanchado e levado para Jataizinho para uma congregação que nós abrimos lá. Eu cresci assim na igreja, né? Mas aí depois eu comecei a frequentar aqui em 76. E em 77 eu fui batizada, no dia 9 de outubro de 1977, pelo pastor Odenir Figueiredo Júnior. Quando eu nasci, meus pais eram católicos ainda. Aí quando eu tinha 3 anos de idade, aí meu pai converteu ao Evangelho na Igreja Batista.
lá no estado de Minas Gerais. Quando chegamos aqui, nós fomos para o sertão, lá para Barbosa Ferraz, e lá nós pertencíamos a uma congregação. Eu fui batizado num ribeirãozinho, lá na cidade de Bom Sucesso, por nome de Cimeré, Ribeirão Cimeré. E ali eu fui batizado, tive uma experiência muito grande, eu tinha 16 anos de idade quando aconteceu esse ato do batismo na minha vida. E fiquei muito satisfeito, porque na hora do meu batismo, o pastor perguntou até quando que eu queria servir a Jesus. Eu disse a ele que era até o fim da minha vida. Eu vim do estado de Minas para o Paraná aos 11 anos de idade, em 1953. Chegando aqui, meu pai, minha família trabalhava na zona rural, no município de Leópolis, perto de Cornélio Procópio. Eu não tinha a mínima condição de fazer uma faculdade de teologia. A comunidade, a igreja onde assistia, me deu uma bolsa de estudo, depois do primeiro ano de preparação, me deu uma bolsa de estudo e fui para Curitiba fazer um curso de teologia. Hoje, Faculdade Teológica Batista do Paraná, em Curitiba. E lá fui com aquela convicção, com aquela garra do meu chamado. No segundo ano em diante do curso, já assumi a liderança de comunidades e igrejas aqui do Paraná. Tinha uma delegacia aí em cima, só tinha o Vortariano Figueira, que não era também delegado, era dono do sítio aí, e uma polícia só. Mas não tinha, naquele tempo não tinha serviço para a polícia ficava o dia inteiro parado. Naquele tempo não. Era outros tempos, né? E de lá para cá, graças a Deus, sempre firme, atuando, trabalhando, né? Em algumas áreas, não foi em uma só não. Já fui até professora da escola bíblica, aluna, professora, depois presidente da União Feminina, vários anos. Primeiro também diretora de programa dentro da União Feminina. E em vários setores eu trabalhei. E continuo trabalhando. Depois de já casado, tudo que eu vim para cá, para Londrina, foi na época do pastor Oséias, em 1982, mais ou menos, quando ele me convidou para me poder vir fazer parte juntamente aqui na igreja. Mudei de Londrina para Ibiporã e fiquei membro aqui como diretor da escola, como professor da classe dos homens, da classe dos jovens, fui professor, e também no direcionamento dos cultos nos lares, né? Nós fazemos culto todo mês de maio, era o mês da família, né? Os pedidos foram tantos que nós tivemos que avançar até no mês de julho, e aquilo foi uma alegria só, porque nunca se viu tanto pedidos de cultos nos lares como naquela época. Foi uma época de regozijo, de muita alegria para nós, e nós lembramos desse aí como uma marca que ficou aqui na nossa igreja. Em janeiro de 1981, em 15 dias me oficializaram um convite para que eu pudesse permanecer, e eu tenho minha residência fixa em Londrina, meus filhos naquela época pequenos, e eu vim aqui praticamente todos os dias, né, Mosé? E aí o meu trabalho foi desenvolvendo. Quando fui chamado para essa igreja aqui, primeira igreja batista de Ibiporã, eu estava trabalhando em Rolândia, de 81, janeiro de 81 a 89. Eu diria uma coisa, com toda a convicção, foi os melhores anos que eu passei no meu ministério. A escola dominical, não sei se você entende, você deve entender, nós chegamos a ter aqui 16 classes de escola dominical. Então foi muito gostoso a gente participar do progresso. Em pouco tempo nós batizamos 73 pessoas. O trabalho cresceu. Nós chegamos a ter uma média de 180 alunos da escola dominical. Tinha culto que ficava nos corredores. Aqui é separado em classe, escola bíblica é criança, adolescente, jovem, senhoras e senhores, tudo dividido em sala. Muitos visitantes, muitos novos alunos da escola, e era grande mesmo o movimento. Era muito gostoso, muitos membros,
muito café, muito bolo, muita coisa gostosa nas casas. E nós tínhamos uma participação assim muito carinhosa. E aí nós vimos naquele período o trabalho crescendo. Não era esse templo aqui. Era um templo que havia aqui, lembra, né? Que foi demolido. E o trabalho começou a crescer, o templo ficou superlotado de gente. E aí a igreja teve que construir um templo maior. Para mim, o que me marcou mais foi quando eu fui da Comissão do Patrimônio. A igreja desenvolveu bastante, aí nós construímos essa igreja aqui. Quando eu era da Comissão do Patrimônio, essa igreja, você estava construindo essa igreja aqui. E foi uma benção. Eu, francamente, dizer para vocês, foi por Deus mesmo. Eu não sei como é que nós construímos essa igreja, porque tudo pobre, tudo... E nós conseguimos chegar aqui, com doação dos outros, né? Dentre o trabalho da União Feminina tem hall de bebês, né? Tem dos adolescentes, tem vários. Mas o meu trabalho mesmo era mais com as mulheres. O hall dos bebês é assim, nasce a criança, aí faz um primeiro culto da criança, isso depende da vontade da mãe, quando que ela quer. Aí faz esse culto e arrola a criança para esse hall. No primeiro, aí faz o culto na casa, faz a visita, depois tem o primeiro aninho, a visita de novo, um culto. E nessas alturas a criança já está participando do grupo aqui. No segundo ano, para a criança, vai até o quarto ano, as crianças, né? Depois ele passa para outro departamento. Líamos a palavra de Deus, né? Era comentado, né? Era feito um comentário sobre o versículo, né? E o mais era a oração, né? Tínhamos oração em favor da igreja, em favor dos irmãos, daqueles que estavam doentes, aqueles que estavam acamados. E sempre nós tínhamos o nosso grupo que reunia. Aqui a gente sempre está aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Às vezes fala assim, eu já aprendi tudo. Não aprendeu, a gente vai, cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais, né? Mais um pouco. E aprende a viver, ter uma vida que agrada a Deus, né? O que Ele ensina para os teus filhos andarem no caminho dele. Então, eu sou feliz por isso, porque aqui ensina a palavra de Deus, realmente como ela é. Aí eu senti Deus me mandando ir aos índios. Eu não sabia nada, não sabia o que eu tinha pela frente. Só tinha certeza que Deus estava me mandando. Chegando lá, encontrei uma situação muito difícil, porque eu fui para falar do amor de Deus. Chegando lá no meio dos índios, descobri que muitas índias estavam perdendo seus filhinhos com uma fome que graçava na aldeia. Um índice de nutrição de crianças de 0 a 4 anos chegava a 42%. Aí, aos poucos, fui aprendendo algumas palavrinhas lá com eles e descobri que havia uma escola bilíngue com 19 alunos, tentando ajudar, sem nada nas mãos, mas tinha como pedir as coisas. Comecei pedindo uma ajuda aqui, ali, acolá, e canalizamos toda a ajuda para reforço da merenda escolar. A escolinha que antes, quando eu cheguei, tinha 19 alunos. No final do primeiro ano, a escola foi para 120 alunos. Ano atrasado, o governo federal concluiu a construção de um complexo escolar dentro da aldeia, no meio da mata. Em mês de abril do ano atrasado, a escola alcançou 600 índios matriculados. Reserva de São Jerônimo da Serra. E lá, em contato com os índios, começamos a aprender algumas coisas. E foi muito gratificante. Pude cantar com eles. Eu toco 3 instrumentos ao mesmo tempo. 2 teclados e um acordeão no lado. Foi uma bênção, tocando e cantando. Então, uma das músicas que primeiro que eu aprendi em Caingangue foi o seguinte: Tupincuxi de Uantani Crani, Tupincuxi de Uantani Crani, Chitancanjere, Prere, Canchante, Prega, Caratinga, Guerra. Tudo isso em português. A vida é Jesus. A vida eterna é Jesus. Nós vamos morar no céu, porque a nossa vida é Jesus.
Então, vejo que a primeira Igreja Batista de Biporã, ela é muito importante nesse aspecto, como uma agência de salvação de pessoas, transformando o coração e mente de pessoas para servir a Deus, para viver uma vida com um caráter diferente, desenvolvendo uma sociedade mais justa, mais amorosa, né? Uma sociedade que trilha pelo caminho da verdade. E creio que parte das bênçãos que tem acontecido aqui nessa cidade é fruto da oração desse povo, um povo sofrido, mas um povo de fé, né? E que plantaram a primeira Igreja Batista aqui nessa região. Então, para nós, os batistas, é muito interessante essa história, porque é uma história de fé. What a beautiful name.